Amigos contabilistas, um abraço a todos vocês. Sou o professor Márcio Balducchi e nosso vídeo hoje é para falar das novidades, novamente no departamento pessoal, relacionado às medidas adotadas pelo governo federal para tentar minimizar o desemprego no país através de duas medidas provisórias. Até demorou um pouquinho para sair, né? A medida provisória relacionado à parte trabalhista, algumas alterações no contrato de trabalho, né, sem muitas formalidades, e também na questão do benefício emergencial, que regressou no ano de 2021. Nosso foco hoje é a medida provisória 1046, de 27 de abril, que foi publicado no dia 28 de abril de 2021. Tá? Ela traz a possibilidade, isso já era uma prerrogativa anterior, né, que a gente já tinha uma medida provisória lá em 2020 que tratava do mesmo assunto. Ela foi praticamente copiada para o ano de 2021, até que em alguns casos lá deu certo, né? Muitas empresas utilizaram dessa prerrogativa e traz agora esta possibilidade também. O primeiro ponto é o seguinte: a partir da publicação dessa medida provisória, que é dia 28 de abril de 2021, começa a contar o prazo de 120 dias. É essa a validade desta medida provisória, podendo o Poder Executivo, através de decreto, prorrogar pelo mesmo período. Então pode até ter a possibilidade de fazer essas antecipação de férias e tal, mais do que 120 dias, até 240 dias dentro da possibilidade. Eles vão analisar, né? Mas no caso aí 4 meses já está garantido dentro dessa medida provisória, ok? E o que pode ser feito? O empregador, ele poderá adotar alguns critérios, poderá, não é obrigatório, tá certo? Poderá. Primeiro, o regime de teletrabalho, mudar o regime presencial e colocar o empregado para trabalhar em casa. Segundo, antecipar férias individual ou férias coletivas, tá? Antecipar férias individual ou férias coletivas. Individual diz respeito quando você tem o empregado e nesse empregado ele não tem o período aquisitivo ainda, tanto individual quanto coletiva, não tem o período aquisitivo ainda, não completou os 12 meses que normalmente ele tem a possibilidade de tirar, gozar as férias de 30 dias, ele tem 3 meses, 4 meses, 5 meses de trabalho na empresa, ele não tem direito a férias. Contudo, com essa medida provisória, ele dá a possibilidade do empregador conceder as férias para ele, mesmo não tendo período aquisitivo. É óbvio que vai pagar, ele vai gozar as férias em casa, não vai trabalhar, vai realizar o pagamento à empresa, e o terço ele pode pagar futuramente até o 13º, isso foi no ano passado também, né? Mas aí ele vai futuramente, quando tiver o período aquisitivo, ele não vai gozar, ele vai trabalhar, ok? Férias individual coletiva, aproveitamento de antecipação de feriados, a empresa pode fazer, tem mais 4 feriados até o final do ano, então eu vou deixar vocês em casa agora essa semana e depois nos feriados vocês vão trabalhar normalmente. Uma possibilidade. O banco de horas, que já é uma prerrogativa para muitas empresas e está acontecendo muito banco de horas negativo, né? É o empregado fica devendo para o empregador, é uma outra modalidade. A suspensão da exigência de administrativa de segurança e saúde do trabalho, basicamente exames periódicos, vamos dizer assim, que se tem, principalmente para quem está fazendo teletrabalho. E o diferimento, ou seja, jogar para frente, postergar o pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço. Tá? Então, são essas medidas. Agora, vamos só falar rapidamente de cada uma. Primeiro, teletrabalho. O que traz aqui? O empregador pode falar, a partir de agora, com 48, tudo que eu vou falar aqui é sempre 48 horas antes, né? Você tem que avisar o empregado 48 horas antes. Eu vou mudar o critério, a partir daqui 2 dias, você, dentro desse período de 120 dias, você vai começar a trabalhar em casa, né? Vai fazer o teletrabalho, vai começar a trabalhar em casa e não virar mais para a empresa. Pode ser departamento, pode ser 10 pessoas, 5, 2 de cada departamento, sei lá. Aí o critério é o acordo entre o empregado e o empregador, tá? A antecedência de 48 horas o empregado, aí tem a parte tecnológica de reembolso.
Aí traz aqui que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção, pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos, isso é importante, né? E da infraestrutura necessária para adequar a prestação de serviço do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, e as disposições relativas a reembolso de despesas arcadas do empregado, que ele vai ter mais despesa com energia elétrica, com internet, se bem que já tem internet em casa, né? Pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, firmado pelo prazo previamente ou no prazo de 30 dias contado da data da mudança do regime de trabalho. Então, tem que ter um acordo, né? Pela lógica, você vai trabalhar em casa, você pode ter alguns custos adicionais, né? Aí tem a questão de vale transporte, você não vai precisar pagar vale transporte, esse custo acaba remetendo para lá da empresa, é uma possibilidade, tá certo? Mas é interessante, o funcionário vai trabalhar em casa, talvez ele tenha mais energia elétrica ou um custo a mais de alguma outra coisa para poder prestar esse tipo de serviço, é interessante a empresa fazer esse reembolso, tá bom? E esse reembolso que está sendo feito não terá natureza salarial para verbas trabalhistas, tá certo? E se caso o empregado não tiver estrutura em casa, ou a empresa fornece a estrutura, ou de alguma forma vai ter que ele continuar trabalhando presencialmente, tá? E fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, né, à distância para estagiários e aprendizes. Olha que interessante. Então, estagiário e aprendiz, que normalmente estão nas empresas, pela cota em alguns casos, né, no caso dos aprendizes, pelas cotas, pode exercer essa função remota. Antecipação de férias individuais, a particularidade é essa, tá? Não pode ter férias menores do que 5 dias corridos, também não é legal, né? Para não computar aí também, sábado e domingo tem que computar como férias e não pode, sabendo bem que não pode agora, desde a reforma trabalhista, não pode mais, a mini reforma trabalhista não pode, antes de 2 dias de descanso semanal remunerado, você não pode conceder férias para o empregado, tá? Então, como eu já tinha comentado, vai tanto para as férias coletivas quanto para as férias individuais, mesmo o empregado não tendo o período aquisitivo, você pode ofertar essas férias para ele poder ficar em casa. Pode ser uma, pode ser duas, dentro do limite dos 120 dias, tá certo? O adicional de 1/3 é outra particularidade, você pode pagar só o salário dele. O 1/3 a mais, a empresa pode pagar posteriormente até a gratificação natalícia, que é o 13º. Tá? Então fica até dezembro a possibilidade de pagar 1/3. É uma situação também que está aqui na medida provisória, tá? As férias antecipadas gozadas cujo período não tenha sido adquirido serão descontadas nas verbas rescisórias devidas ao empregado, caso no pedido de demissão. Caso tenha um pedido de demissão. Então é uma outra possibilidade que você vai descontar futuramente também, caso não, de alguma forma, não tenha gozado, ou melhor, não tinha trabalhado naquele período que deveria. E as férias coletivas têm essa particularidade de não precisar comunicar sindicato, que antigamente tinha. Sindicato não, Ministério do Trabalho, é uma outra particularidade, tá certo? O aproveitamento de antecipação de feriados, não tem muito o que falar não, a empresa pode de alguma forma antecipar os feriados, deixar o trabalhador em casa e depois, na época dos feriados, você faz eles trabalharem normalmente. Banco de horas, aí tem uma particularidade sim que é importante, que é a possibilidade de fazer a compensação em 18 meses. Normalmente se tem pela própria CLT 6 meses a possibilidade de fazer a compensação entre a jornada, tá? Normalmente dá isso, ou o próprio vir uma convenção coletiva que fala de 12 meses, mas aqui na medida provisória, neste caso, dentro dessa medida provisória, a possibilidade de compensação das horas positivas ou negativas de 18 meses, 1 ano e meio, tá certo? Suspensão da exigibilidade da administrativa da segurança e saúde. O que eu mais prezo aqui é querer dizer para vocês que basicamente exame periódico, né? Exame periódico fica dispensado agora, né? Prorrogado o prazo para fazer os exames periódicos, a não ser que o médico que acompanha o PCMSO diga que necessita do exame periódico, aí vai de alguma forma ter que fazer, tá? E uma outra coisa importante, o exame demissional é obrigatório, tá? O exame demissional, admissional também, o demissional é obrigatório. Poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional, que é o periódico, mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Olha aí, então se de alguma forma foi feito um exame periódico dentro de 180 dias, fica dispensado fazer o exame demissional, tá? No tocante ao fundo de garantia por tempo de serviço, aqui é importante vocês terem essa base, que é o seguinte:
poderá, né, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia pelos empregadores referente à competência abril, maio, junho e julho, que vence maio, junho, julho e agosto. Olha lá. Então já vale para abril. A competência abril, nós estamos aí, hoje eu estou gravando o vídeo dia 29 de abril, a medida provisória foi publicada ontem, dia 28 de abril, então já vale para o FGTS deste mês de abril, que vencerá agora dia 7 de maio. Tá? Então vá lá com o seu cliente, fale lá com o seu cliente no escritório de contabilidade, ou o que quer que seja, fala, vai querer prorrogar ou não, tá? Por quê? Porque lembre-se, é uma coisa importantíssima, se você tiver condições, fluxo de caixa para realizar os pagamentos dentro do prazo convencional, faça isso, porque você está prorrogando algo que não vai ter multa, juros, encargos, nada, mas futuramente, lá começa a partir de setembro, você vai ter que pagar 2 parcelas, 2. Se você, todo mês você desembolsa 10 mil de fundo de garantia, quando for setembro você vai desembolsar 20. Ah, mas eu estou sem fluxo de caixa, a venda está baixa agora? Ótimo, então faça isso. É uma política econômica e financeira para sua empresa, tá? Mas eu remeto a essa questão de, se tiver fluxo de caixa, tiver dentro de uma normalidade, atividade essencial dentro do seu estado, faça o recolhimento normalmente, converse isso com o seu cliente, tá? Todo mundo pode fazer, empresa do simples, lucro presumido, lucro real, tudo pode prorrogar o fundo de garantia, que qualquer empresa tem o fundo de garantia, independente do seu regime tributário, tá? Os depósitos da competência de abril, maio, junho e julho poderão ser realizados de forma parcelada, sem a incidência de atualização de multa, como eu já tinha mencionado para vocês. Serão realizados em até 4 parcelas mensais, com vencimento a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro. Como foi o ano passado, tá? Como foi o ano passado, vai recolher 2 vezes. A particularidade que eu digo para vocês é o seguinte, o ano passado você conseguia emitir as guias do parcelamento, que é esse parcelamento que está sendo feito, você conseguia emitir as guias do parcelamento na conectividade social. Olha que beleza. Só que quem não pagava dentro do prazo e passou dezembro, depois não conseguia fazer mais a guia no conectividade social. Isso foi uma tristeza. Você tinha que fazer essa guia através da Cefip. Olha que tristeza, coisa feia. Não sei, vamos ver se a partir de agora, maio, nós vamos começar com o E-Social normalmente, né? A programação é essa, que em maio as empresas do Simples Nacional, que é a grande maioria do Brasil, e muitas outras, podem e devem começar a enviar o E-Social, fechamento da folha de pagamento, que vai fechar, de maio que vai entregar em junho, tá? E depois em julho, que entrega em agosto, é DCTF Web, para poder fechar a parte previdenciária e não a fundiária. No caso do fundo de garantia, continua ainda recolhendo pela Cefip, enviando os dados e recolhendo para a Cefip. Tá certo? Tá certo? Até dia 20 de agosto de 2021, se você quiser de alguma forma parcelar esse fundo de garantia, você tem que declarar isso. Se não declarar, ele vai ser cobrado normalmente com multa e juros. Tá certo? O vídeo é um pouco longo, mas é porque a medida provisória é bastante extensa, tem algumas dessas possibilidades de serem feitas. Estou aí à disposição para vocês fazerem perguntas, todos os nossos clientes e também as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, uma medida do governo federal, uma das, né? O próximo vídeo nosso será sobre o benefício emergencial, que não mudou muita coisa do outro lá não, tudo relacionado a 120 dias. Então a medida provisória tem validade de 120 dias, ok? Um abraço, se inscreva no nosso canal, sou o professor Márcio Balducci no YouTube, no Instagram, Facebook, no nosso site também, marciobalducci.com.br. Lá você consegue ter informações sobre os nossos trabalhos, nossos treinamentos, nossas assessorias, nossas consultorias para escritório de contabilidade e para as empresas também. Um abraço, fiquem com Deus.